Bem-vindos, caros alunos, onde nós estamos abrindo o nosso espaço, convivendo, para que a gente possa trazer de modo mais sintetizado o pensamento do Aristóteles. Um pensamento complexo, um pensamento que muitas vezes se torna difícil, mas que nós, de modo mais preliminar e, ao mesmo tempo, de modo mais adequado, vamos transmitindo, vamos conhecendo, mas que precisa, ainda carece de um estudo bem aprofundado. Por isso a pesquisa, o uso daquilo que nós temos como ferramentas didáticas são necessárias. Então vejam só, nesse quarto encontro, nós vamos atribuir aí a ele a ideia de política segundo Aristóteles. Como o próprio Aristóteles entende a política, como Aristóteles vê a política. Por isso nós precisamos partir de duas perguntas. Você é político? Será que nós devemos sair do senso comum que nós entendemos por política? Precisamos nos aprofundar no que seja política, deixando o senso comum de considerar que política é só o exercício do voto? Vejam só, Aristóteles coloca o ser humano como uma criatura política, um animal político, chamado zoon politikon. Tá? E ele vai trazer também a frase que o homem solitário ou é uma besta ou um deus. Porque ele vê que existe uma necessidade muito grande de nós vivermos em conjunto, vivermos juntos com os demais. É por isso que ele coloca, então, que o ser humano traz na sua essência a capacidade e a necessidade de conviver com os demais. Ou seja, a política tem por finalidade fundamental e básica alcançar o bem comum. Diferentemente da ética, que buscava a felicidade individual, a política busca uma felicidade coletiva. A gente viu que lá na ética, a procura pela amizade, a procura pela justiça, sempre fundamentando numa busca individual, num aprimoramento, num exercício ideal e individual, aqui na política é um pensamento coletivo. Eu penso no coletivo. Então nós temos aí esse homem como animal político e o homem como sendo um animal político que necessita da convivência com o outro, forma e dá origem ao que nós denominamos hoje como sendo Estado. Ou seja, conviver com os demais, para o Aristóteles, é uma necessidade natural. Nós precisamos nos associar aos nossos semelhantes. Seja família, seja aldeia, seja grupos de jovens, de repente seja lá convenções, nós precisamos nos associar. O Estado, então, não é uma criação artificial, mas é uma criação humana, é uma necessidade natural e é uma forma que nós podemos usar para alcançar a nossa felicidade. Em relação à propriedade privada, o que Aristóteles entende nessas características de política? A propriedade privada está relacionada a uma fonte de prazer. Então, ter as coisas é fonte de prazer. É fruto da nossa dedicação, do nosso trabalho, do nosso esforço enquanto cidadão. Tá? É fruto do nosso labor. Deve haver sempre uma educação que busque, é claro, evitar a procura excessiva pelas riquezas. Ou seja, o Aristóteles ele não condena a posse das coisas. Ele condena quando as coisas, possuir as coisas, se tornam mais importantes propriamente do que conhecer, do que pensar, do que entender. Ou seja, no fundo é quando nós somos usados pela própria coisa e não usamos ela. Ou seja, existe uma inversão de valores. Ainda dentro dessa perspectiva da propriedade privada, é claro que o Aristóteles ele vai definir e se desmistificar do que o pensamento platônico dizia. Lembrem que Platão é o próprio professor do Aristóteles e ele coloca lá que existe um mundo ideal, existe um mundo idealizado onde as pessoas buscam a essência das coisas. E o Aristóteles ele é muito pé no chão. Ele fala, não fique idealizando uma cidade perfeita. Não fique imaginando uma cidade como ela seria perfeita se tal coisa acontecesse. Mas comece a analisar a sociedade como realmente ela é. Comece a observar as formas de governo como eles são. No fundo, realize aquilo que está dentro do nosso alcance, o aqui e o agora.
Então, o próprio Aristóteles começa a ser um pouco mais realista quando ele trata de política. Porque ele fala que Platão se preocupou em criar uma cidade ideal, mas essa criação de uma cidade ideal não resolveu os problemas que até então aconteciam. Surge então a pergunta dentro da política, como o Estado deve ser? O que o Estado deve fazer? E o Aristóteles ele nos dá uma dica nas suas reflexões. Primeiro, populoso o suficiente. Nós precisamos da população. Mas desde que essa população não ameace a ordem e o governo, ou seja, não deve haver excessos. Suas dimensões territoriais não devem ser nem tão pequenas nem tão grandes, nem tão pequenas que não atendam às necessidades da população, nem tão grandes que as pessoas não consigam controlá-las. E a educação, é claro, ela passa a ser um elemento fundamental e precisa ser uma tarefa do Estado. Voltando aí à própria característica da educação que o Aristóteles nos passa e nos influencia, então vejam só, existe corpo e apetite. O corpo, ele tem instintos, o corpo, ele tem desejos. O nosso corpo, às vezes, ele tem desejo lá de um sorvete, ele tem desejo de água, de suprir uma necessidade básica. E ele vai dizer que essas características, esses apetites, eles devem servir à razão e não a razão a eles. Ou seja, dentro de uma característica de uma educação, eu preciso colocar as minhas paixões, os meus desejos, os meus interesses, as minhas necessidades como uma forte ferramenta de uso racional. Todo cidadão, para ele, deve ser formado, primeiro para ser um guerreiro, depois para ser um magistrado, depois para ser um governante. Ou seja, ele precisa estar preparado para assumir qualquer função dentro da polis. A atividade na polis também é um sentimento aristotélico muito forte de pessoas que realmente atuem, auxiliem e ajudem no desenvolvimento de sua sociedade. E, é claro, a formação técnica e de valores elevados para a alma. Sempre se preocupando com esse exercício da razão, com o exercício do pensar. O Aristóteles ele não deixa de lado. Ele não quer somente que as pessoas sejam tecnicistas, saber fazer apenas a sua função, mas que as pessoas comecem a pensar, refletir, se aprofundem naquilo que realmente elas são capazes de fazer. Vejam bem, então, dentro do aspecto político, para Aristóteles, a felicidade ela é colocada como uma ferramenta indissociável do Estado. A tarefa do Estado é justamente proporcionar felicidade ao cidadão. Proporcionar que o cidadão conquiste a sua felicidade, afinal, a felicidade para Aristóteles é um fator, é uma ferramenta primordial para que eles possam completar o seu potencial. Lembra lá a questão do ato e potência. Hoje eu sou um professor potencialmente destinado a ser feliz. O Estado ele precisa me garantir, o governo, o poder, ele precisa me garantir que eu consiga desempenhar essa minha potência, que eu consiga alcançar a minha felicidade. Ele vai dizer também, defender que não há Estado justo e feliz se os seus cidadãos não prosperarem, ou seja, cidadãos que não têm sucesso, que não prosperam, cidadãos infelizes, formarão e motivarão para que o Estado, para que o governo também seja infeliz. Os indivíduos são preparados para fazer funcionar e manter a máquina do Estado. Os indivíduos eles não são preparados para fazer funcionar e manter a máquina do Estado, mas sobretudo para aprimorarem a cidade. Ou seja, os indivíduos não têm que servir ao Estado. Os indivíduos precisam trabalhar em favor do Estado justamente para que ele funcione. Como isso acontece? Cumprindo as nossas funções. Cumprindo bem as nossas funções, sendo pessoas virtuosas, exercendo de modo muito adequado as nossas funções, buscando a nossa felicidade e, sobretudo, nos preparando de modo adequado para isso. Como isso acontece, professor? Através daquilo que você está fazendo nesse momento, estudando, refletindo, pensando. Por isso que cabe mais uma vez essas duas perguntinhas. Você é político e o que você tem feito? O que você tem feito é uma pergunta bastante filosófica
que exige muito de nós, porque justamente vai pedir para que você tenha um exercício de autoconhecimento muito grande, domínio de si, para que você passe a enxergar aquilo que os outros talvez não conseguem ver em você. Então que Aristóteles, nesse momento, nos proporcione uma visão profunda. Lembrem-se mais uma vez, o Aristóteles ele tem temas bastante complexos. Por isso que nós precisamos abranger, usar das ferramentas que nos são disponíveis para que a gente possa cada vez mais se aprimorar e entender o pensamento dele. Eu agradeço a vocês e espero até a próxima aula.